porque a palavra de Deus diz: estai, pois, aperfeiçoados nele. E é na cruz que há perfeição para nós, para nossa família. Lá o sacrifício foi único e perfeito, amém? Mateus 5,48 diz: sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então a minha e a tua família é perfeita em Deus, amém? Aqueles detalhezinhos que falta, nós vamos conquistando dia a dia. Quando o texto de Colossenses 2,10 diz: estai, pois, aperfeiçoados nele, sabe o que isso quer dizer? Que é uma constância. É todos os dias você precisa buscar a perfeição. Mas eu comecei falando de perfeição, amados. Mas na verdade eu vou contar uma história de uma mulher que, no primeiro momento, e aos nossos olhos, não tinha nada de perfeito. Não sei se você já ouviu falar dessa mulher, mas abre a tua Bíblia, Josué capítulo 2, deixa ela aberta aí um pouquinho, que nós vamos caminhar um pouco por esse texto, já já nós vamos ler. Eu vou contar para você um pouquinho da história antes de ler. Quando Moisés morreu, Deus chama Josué e o coloca como sucessor dele. E ele ficou com a responsabilidade de introduzir o povo na terra prometida. E havia uma necessidade de conquistar Canaã, conquistar aquela região. E aí então Josué manda 2 espiões olhar a terra. E ele vai, e Josué diz assim: examinai tudo. E o lugar que ele vai era Jericó. E por que Jericó? Por que eles precisavam examinar aquela terra? Porque Jericó era uma cidade fortificada, com grandes muralhas. Então havia uma necessidade deles prestarem bem atenção para ter estratégias de conquista. E aí quando eles chegam em Jericó, eles encontram em cima dos muros de Jericó uma pousada. E essa pousada era a casa de Raabe, uma prostituta. Eles entram nesta casa e quando eles entram, o rei de Jericó fica sabendo que tinha vindo espiões israelitas e entraram na casa de Raabe. Então o rei manda os seus emissários para capturar os espiões. Mas Raabe tinha escondido esses homens no terraço. Então, para continuar a história, você já abriu a Bíblia? Esse capítulo 2 de Josué, a partir do verso 8, diz assim: antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes destas terras estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem, nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença. O vosso Deus é de fato Deus em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Sabe o que é isso, igreja? Fé. Ela começou a ouvir o que o Deus deste povo estava realizando, e ela declara que o vosso Deus é Deus nos mais altos céus e embaixo na terra. Então diz para o irmão que está do teu lado, do lado direito: fé. Verso 12: agora, pois, jurai-me em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro de que preservareis a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e irmãs e de todos os que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e tudo que lhes pertence. O que é isso?
família. Fala para o irmão agora da esquerda, família. Diante deste apelo, responderam-lhe os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. Diz para o irmão que está atrás de você, missão. E quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Então ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E recomendou-lhes: ide para aquela montanha, a fim de que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que retornem aqueles que vos procuram, e depois segui o vosso caminho. E os espiões israelitas concluíram o acordo, dizendo: estaremos livres do juramento que nos fizesse declarar, se quando da nossa chegada a esta terra não tiveres não tiveres atado este cordão de fio escarlate à janela pela qual nos fizesse descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família e servos do teu pai. Qualquer pessoa que atravessar os portais da casa para fora, o seu sangue cairá sobre sua cabeça, e nós não teremos qualquer culpa sobre isso. Mas o sangue, a vida daquele que estiver contigo será de nossa responsabilidade e cairá sobre nossas cabeças, se alguém puser a mão sobre essa pessoa para feri-la. Contudo, se denunciares a nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizesses declarar solenemente. Diante do que Raabe disse: que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram, e ela atou o cordão vermelho escarlate à janela. Então aqui ela faz um acordo, uma aliança. Fala para o teu irmão da frente agora, aliança. Você gravou as 4? Se não gravou, está no telão. Fé, família, missão e aliança. Aleluia. Deus chama Raabe para mudar a sua história, para transformar o seu estado de morte em vida. Raabe, ela era prostituta e ela vivia no meio de um povo sem moral. Essa mulher, ela tinha uma qualidade, ela era antenada, ela estava de olho em tudo que estava acontecendo ao seu redor. Mesmo fazendo parte de um grupo de pessoas desprezadas pela sociedade por ser prostituta. E vale lembrar, igreja, que prostituição na Bíblia fala não só de prostituição física, mas de relacionamentos ilícitos, sexuais, mas também de prostituição espiritual. E neste contexto, ela fazia parte dos 2 grupos. Porque o povo cananeu era um povo absurdamente idólatra, com práticas de adoração a outros deuses e até sacrifício humano. Mas Raabe, ela fica sabendo que o Deus dos hebreus tinha feito grandes maravilhas no passado. Ele abriu o mar vermelho para o seu povo passar, nós conhecemos a história. Ele matou os egípcios que estavam perseguindo o seu povo na saída do Egito. E o povo nas batalhas matou também 2 reis importantes, que eram Seom e Og. E aí no verso 11, ela diz aos espias que Josué havia enviado: em ninguém mais há ânimo algum. Porque a grandeza desse Deus fez com que aquele povo começasse a enxergar o estado de pecado e de idolatria que eles estavam. Então ela diz para eles: o seu Deus é Deus em cima nos mais altos céus e é Deus embaixo na terra. E este é o Deus a quem nós servimos, amém?
Então, amados, esses espias que Josué enviou, nós podemos chamá-los de embaixadores do reino de Deus. Era um tipo de ponte para livrá-la da morte, assim como Jesus é a ponte de salvação para nos livrar da morte eterna, amém? E diante dessa impossibilidade de viver, que ela se encontrava, e a causa da destruição seria por causa da idolatria, na verdade. Então nós vemos que esta mulher, ela chega ao seu limite, porque eles seriam destruídos. Então ela toma uma decisão, livrar a sua família da morte. Por isso, nós podemos extrair valores e princípios muito importantes da vida desta mulher: fé, família, missão e aliança. E eu te pergunto, amados, o que norteia a nossa vida quando nós chegamos diante de limites, diante de adversidades? Porque vai chegar, mais dia menos dia, todos nós passaremos por situações de adversidades. A Bíblia não diz assim: se no mundo tiverdes aflições. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. O limite, talvez, deste casal com o Guilherme foi o momento da notícia, que eles não tinham para onde olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, somente para o autor e Senhor da vida deles, amém? Então todos nós passamos por limites, né? E aí nós vemos o que é que vai nortear a nossa vida neste momento. Os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra, amém? Nós temos que ter isso muito claro. E o primeiro princípio que eu vejo na vida desta mulher é a fé. Nós entendemos que através da fé nós obtemos vida. Fé não é um sentimento. As pessoas dizem: ah, mas eu tenho fé, eu creio em Deus. Fé é uma atitude de mudança, de transformação. E a nossa atitude de fé, ela gera poder, poder de conquista, poder para vencer, poder para viver. E a nossa fé traz crescimento no reino de Deus, amém? Mas muitas vezes, amado, a fé exige que nós enfrentemos o desconhecido, confiando em Deus e em suas promessas. Você já deve ter passado por experiências, não é? Então você precisa, muitas vezes, ter uma fé que agrada a Deus, porque na hora da adversidade, o socorro vem do alto. E aí esta fé, ela é uma fé que agrada a Deus. Não é uma fé superficial, mas é uma fé sacrificial. É uma fé com excelência. E qual é o fundamento da nossa fé? A palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, igreja, a ação de Deus, ou a voz de Deus, ela mexe com a nossa estrutura. Mas nem sempre quando está tudo ruim. Porque quando está ruim, normalmente o cristão está orando: Senhor, me mostra, Senhor, revela, Senhor, traz na minha vida aquilo que o Senhor tem. Às vezes, esse mover de Deus, esse mexer de Deus na nossa estrutura, vem quando está tudo bem. E aí nós vemos, amados, que Raabe era uma pessoa, como eu já disse, né? Vivia no meio de um povo sem moral, uma prostituta. Então, quando ela se apresentou ali para os espias, ela não tinha nenhuma justiça própria para confiar, nenhum caráter moral para recomendá-la a Deus. Mas eu me lembro, amados, na palavra, de alguém que chegou no limite, um rei, o rei Ezequias, quando Isaías chega para ele e fala: olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai viver. Ele estava doente. Mas Ezequias, ele tinha um depósito no céu. E aí lá em Isaías, capítulo 38, verso 3, ele faz uma oração. Uma oração que todas as vezes que eu leio, eu falo: Senhor, falta tanto para mim para ter uma oração igual essa. Porque a oração dele é profunda. Quando ele diz assim:
Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e que tenho te servido com fidelidade, integridade de coração. Eu tenho realizado tudo o que é agradável aos teus olhos. Será que todos nós estamos prontos para fazer uma oração dessa? Eu ainda não. Ainda estou buscando. Estou olhando para a cruz todos os dias. E aí, amados, nós olhamos para Raabe, que não tinha nada para oferecer, mas ela tinha a fé de uma pecadora que confiou na misericórdia divina e que ela estava disposta a ir até as últimas consequências. Então eu digo para você que Raabe tinha uma fé sacrificial, porque fé sacrificial, ela tem duas exigências: obediência e renúncia. Atitude de renúncia. Ela renunciou àquela sociedade da época, ela renunciou aos amigos, porque vocês lembram que os espias foram muito claros: se você denunciar a nossa missão, você perde a vida. Em outras palavras, é isso que eles disseram. Então ela precisou renunciar àquela sociedade que ela vivia, aquele meio, aquele povo, mas a família não. Então, é um outro princípio que eu tiro, que eu posso sacar da vida dessa mulher. Família, ela fica sabendo que o seu povo seria destruído por causa do pecado, mas ela teve consciência de que precisava livrar a sua família da morte. Então ela pede para os espias pela sua vida e de toda a sua casa. No verso 12 e 13, ela diz: jurai-me e dar-me um sinal seguro. É como se ela dissesse assim: olha, eu não vou perder nenhum deles, vocês entenderam? É a minha família, então me dá um sinal certo e seguro de que vocês livrarão a minha família da morte. E aí os espias, no verso 14, eles vão dizer: olha, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. Ou seja, eles tinham uma missão. E qual era a missão dos espias? Tomar posse daquela terra. Mas eles também dizem que eles até morreriam se não conseguisse cumprir com a palavra. E Raabe teria que cumprir com a sua parte. Havia uma condição, amados. Eles disseram: nós vamos cumprir o que estamos prometendo, e você tem que guardar segredo sobre a nossa missão. Ou seja, ela não poderia delatar. Essa era a condição, guardar segredo. E quando a gente pensa em mulher, como é difícil guardar segredo. Amém? Ninguém falou amém. Ela não poderia contar para o rei de Jericó que viria um povo para matar todos, para destruir aquele lugar. E não poderia contar. Na verdade, o rei de Jericó aqui tem uma simbologia do rei deste mundo. Ela não poderia contar o que o Deus dos hebreus iria fazer, o rei eterno. E às vezes, amados, nós não percebemos, mas nós damos para Satanás armas para ele lutar contra a nossa família com o que nós falamos. Nós precisamos vigiar mais, porque Satanás não é onisciente. Ele trabalha baseado naquilo que sai da nossa boca. O que é que tem saído da nossa boca? Palavras de vida ou palavras de morte? Já foi falado isso aqui no início. Igreja, hoje nós vemos esse segredo de Raabe sendo contado a muitos. Mas por quê? Porque ela contou para as pessoas certas. Então, esse é o terceiro princípio, missão. Ela tinha uma missão: livrar a sua família da morte, apregoando a grandeza deste Deus. Ela põe a sua vida em risco ao desobedecer o edito do rei de Jericó. Ela teve coragem de arriscar a própria vida. Ela preferiu antes crer em Deus do que temer o rei de Jericó. E isso me faz lembrar daquelas parteiras lá no Egito, quando elas escondiam
o nascimento de meninos hebreus. O rei chamava, mas espera, não está nascendo os filhos das hebreias? E elas deram uma desculpa, olha, elas são muito fortes. Quando nós chegamos, os bebês já nasceram. Por quê? Ela tinha uma ordem de matar os bebês. Vocês conhecem bem a história. E aí nós nos lembramos de Moisés, né? Mas com Raabe, nós podemos dizer que a sua casa se tornou um tipo de arca de Deus, arca da salvação. Ela formou ali uma pequena congregação. Eu digo que Raabe iniciou o primeiro GP House em Jericó. Amém, igreja? Foi ela. Valorize essa mulher. Com a sua atitude de fé, de renúncia e obediência, ela deu um salto nos braços de Deus e ela livrou a sua família da morte. Amém? Quarto princípio que nós aprendemos na vida dessa mulher é aliança. O que é aliança, amados? É um compromisso entre duas ou mais pessoas que querem andar juntas no mesmo propósito. Às vezes, amado, algumas coisas na palavra passam despercebido aos nossos olhos. Mas se você voltar no verso 13, e aqui é a King James, né, não sei se todas as traduções estão trazendo assim, quando ela fala para ele, que era para eles conservar com vida o pai, a mãe, os irmãos e tudo que lhes pertence, e de que nos livrareis da morte, é colocado assim o texto, de que livrareis da morte por Israel. Você sabe o que isso quer dizer? Ela sabia exatamente o que ela queria. Nós vamos ser livres da morte, mas não para viver mais a nossa vida. Nós seremos livres da morte por Israel. Nós seremos livres da morte para viver com o povo hebreu, para viver com o povo que o Deus deles é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aqui traz todo o significado daquela atitude dela. Ela se dedica totalmente a uma nova nação. E aí nós vemos, amado, que ela tinha decidido andar junto com esse povo. Ela acreditou nos espias e ela coloca aquele cordão de escarlate na janela. É interessante que ela, quando fez eles descer pela janela, ela coloca uma corda. Mas na hora do acordo, se você prestar atenção, quem dá o cordão são os espias. Esse cordão escarlate tem uma simbologia do sangue de Jesus. A aliança ali, amados, apontava para Cristo, apontava para a cruz, a nova aliança. O cordão escarlate é uma figura maravilhosa do sangue de Cristo que nos protege agora. Onde tiver a marca do sangue, a morte passa de largo. Amém, amados? Amém? Vocês, os papais do Guilherme, onde tinha a marca do sangue, a morte passou de largo. Aleluia! Glória a Deus! Nós fazemos parte da nova aliança através do sangue. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E é lógico, amado, que a base da aliança está no coração. Mas quem tem no coração quer mostrar exteriormente também. O que é que nós estamos mostrando exteriormente? O que o mundo está vendo através da nossa vida? A aliança, ela tem um símbolo, um sinal. O mundo precisa ver que estamos aliançados em Cristo. Fazemos parte de um reino eterno. Amém, igreja? Igreja, essa história de Raabe acontece 1400 anos antes de Cristo. E é um evangelho de fatos. Antes que pudesse existir um evangelho de palavras, é um exemplo da graça de Deus. Ele pega alguém que não era do povo, que não merecia estar na genealogia de Jesus, e ele a coloca ali, simplesmente pela graça. Isto também aconteceu conosco, amém? Ou alguém aqui merecia estar onde está, espiritualmente falando? Claro que não.
Onde é que nós estamos, amados? Nós não merecíamos estar assentados nas regiões celestiais com Cristo. E é lá que nós estamos, amado. Qual é o preço que você pagou para fazer parte do povo de Deus? Nenhum. Você só creu. E pela graça fomos justificados. Eu amo aquele texto de Hebreus 10, 38, que diz assim: o meu justo, aquele a quem eu justificar, viverá da fé. Uma fé excelente, uma fé que agrada a Deus, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O meu justo, não esqueça isso, amado. Quando a luta vier, quando a adversidade vier, você diz assim: eu sou aquele quem ele justificou, por isso eu o adoro, por isso eu sirvo, por isso eu me prostro diante desse Deus. Porque a fé, amados, ela vê o invisível, ela crê no incrível, ela ouve o que ninguém está ouvindo, e aí recebemos o impossível pela fé, porque as coisas que são impossíveis para o homem, são possíveis para Deus, e é no limite do homem que começa a ação de Deus, é neste limite. Por quê? Porque nós como seres humanos, nós vamos dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, procura outro médico, faz outro exame, vai lá falar com o gerente, se o problema é financeiro, vai buscar um amigo, mas aí tem um momento que tem um limite, e aí que Deus começa a agir, porque enquanto eu estou me debatendo, correndo para cá e para lá, Deus está só observando, mas vai chegar aquele momento, que é só Deus, e aí é neste limite, que nós podemos exercer a nossa fé com excelência. Raabe chegou ao seu limite, e todos nós mais cedo ou mais tarde, vamos nos deparar com limite, com situações que podemos dizer, isto eu não consigo. Eu quero até falar algo aqui. Qual é o seu limite? Hoje você está vivendo o seu limite? Qual é o seu limite? Cada um tem o seu. Cada um Deus vai permitir de uma forma que Ele quiser tratar ou trabalhar. Mas eu posso dizer para a igreja, quase todos nos conhecem, quase todos sabem qual foi o nosso limite. E em maio de 2001, essa semana fez 22 anos, nós experimentamos o nosso limite como família. E num determinado momento do acidente do Neemias, nós estávamos orando em volta da cama, nossa família, meu esposo, eu, Ana Carolina, Juliana. O André não estava porque não tinha chegado a família ainda. Se tivesse, estaria ali prostrado também em volta da cama. E nós começamos a orar. Orar e falar com Deus. E começamos a falar em mistérios. E muita coisa falando, mas nós não estávamos entendendo. E eu disse: Senhor, eu queria entender pelo menos um pouquinho. O que o Senhor está ministrando no nosso coração. E naquele momento o Espírito Santo falou bem suave. Crê somente. 2 palavrinhas. Crê somente. Igreja, é imperativo, é uma ordem. Na hora do seu limite, creia somente. Creia somente. Creia que Ele é Deus. Creia que Ele faz algo poderoso. E nós cremos, e às vezes precisamos tomar algumas decisões. Mas eu quero dizer para você que em momentos de limite, você vai experimentar uma fé sacrificial. Porque essa fé sacrificial envolve obediência e renúncia, como nós já falamos no início. Deus exigiu de nós como família uma fé sacrificial, onde nada ou ninguém poderia nos demover da vontade de Deus. E nós não baseamos a nossa fé em circunstâncias externas, mas no encontro da nossa fé com Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Foram 79 dias de internação, dos quais 36 de UTI. E ele saiu do hospital em Americana em 27 de julho. E internou em Brasília, no hospital de reabilitação, em 14 de agosto.
Mas nesta internação de agosto, eu assumi um compromisso. Por isso que eu disse, é mãe, é sogra, né? Você vai falar, mas a sogra cuidando do genro? É um negócio que Deus mandou e a gente só obedece. E aí nessa internação, eu assumi um compromisso de leitura diante de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. E o corpo dele estava debilitado. A alma, as emoções estavam inertes. Ele não expressava nenhum sentimento, nem de alegria e nem de tristeza. Mas o espírito dele precisava ser alimentado. O Neemias era um servo de Deus fiel, trabalhando na obra sempre, sempre. E o inimigo sempre lutando. Mas o inimigo não faz nada que Deus não permita. Amém? E aí nesse tempo, nessa internação, eu estava lendo Salmos para ele. E no Salmo 102, estou lendo, mesmo no primeiro momento até achando que ele não estava entendendo nada, porque ele não expressava nada. Quando chegou no verso 13, Salmo 102, verso 13, diz assim: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Quando eu li essa frase, o Espírito Santo falou assim: troca o nome de Sião por Neemias. Eu levei um susto, eu falei, o quê? Ele repetiu com aquela voz meiga e mansa que o Espírito Santo tem. Troca o nome de Sião por Neemias. Aí eu li de novo para ele. Tu te levantarás e terás piedade do Neemias, pois o tempo de te compadeceres dele, o tempo determinado já chegou. Isso era dia 1º de setembro, amados. Dia 3 de setembro ele passou a comer pela boca, porque nesse tempo ele comia por uma sonda no estômago. E aí, amados, vamos correr um pouquinho aqui, porque é o horário ali, mas... viemos de Brasília com ele ainda naquele estado bem difícil. Em janeiro nós voltamos. E em janeiro eu perguntei para uma médica que tinha acabado de vir da Suíça, num pós-doutorado na Suíça em neurociência, ela era uma neurociência. E eu disse para ela, doutora, o que tem lá fora? Que nós possamos, assim, lançar mão e fazer por ele. Ela olhou bem e falou assim, para ele? Nada. Não engane a tua filha. Ele não é homem para pedir uma pizza para comer. Ela não sabia o que o Senhor tinha falado logo no início. Logo nos primeiros dias. Ele vai ficar bom, ele vai ter uma filha e vai chamar Vitória. 9 anos demorou para a Vitória chegar. Mas ela está ali no som, é adoradora. Porque Deus cumpre o que Ele promete. Eu não enganei a minha filha, mas não contei para minha filha que ele não era capaz de formar uma família. Eu quis poupar o coração dela. Eu esperei com paciência no Senhor para a chegada da Vitória. Porque tem coisas que nós não precisamos falar. Nós não damos armas para o inimigo lutar contra a nossa família. Deus dá uma palavra, nós tomamos posse, aconteça o que acontecer, nós continuamos crendo naquele que é fiel, naquele que prometeu. Amém, igreja? E aí, amados, saí daquela internação com ele, como se tivesse todas as portas fechadas. Mas, chegamos em Americana, nós começamos uma campanha de oração por 2 anos, todos os dias. E aí você sabe como é crente. Nós temos toda a palavra, a profecia está aqui, as promessas estão aqui, mas aí a cabeça não para, o coração fica, Senhor, fala mais alguma coisa, traz mais alguma coisa. E um determinado dia, 11 meses depois, Deus mandou uma serva dele na nossa casa. E ela chegou, porque uma das minhas perguntas era, Senhor, o Senhor permitiu? Porque nós temos aquela coisa assim, mas um rapaz, né, um servo de Deus, fiel ao Senhor, a minha filha serva de Deus, um casamento buscado em Deus, com jejum e oração. Então você fica sem entender, e eu fiz essa pergunta para Deus, Senhor, foi permissão? E aí Deus manda uma serva, né, num dia dessa oração.
ela chega e começa, a primeira coisa que ela fala, foi permissão minha. Eu falei, obrigado, Deus. E aí ela começou a completar. Ela disse assim, foi permissão minha, lá na frente vocês vão entender. Eu derramei uma unção de amor sobre a sua vida, para você cuidar e suportar. Quando ela falou lá na frente, vocês vão entender. Eu entendi que seria demorada a trajetória, seria longa, mas entendemos também que Deus estava cuidando de cada detalhe. Entendemos, amado, que tem que amar. Se não amar, não serve para servir. Eu precisava daquela unção de amor, porque são coisas difíceis, coisas terríveis para experimentar. E amor, amar, significa colocar os outros em primeiro lugar. O amor é uma ação, é uma atitude, e você precisa mostrar para as pessoas que você se importa com elas. Não é só palavra, eu te amo, meu irmão, Deus abençoe, vai na graça, não é isso. Amor é atitude, é ação. Para demonstrar amor, muitas vezes, nós precisamos doar o nosso tempo, o nosso dinheiro, coisas, até de forma sacrificial, para suprir a necessidade de outras pessoas. E este amor é a evidência de que somos salvos e somos filhos de um Deus que é a própria essência do amor. Se Raabe não amasse a sua família, ela nunca teria conseguido livrá-la da morte. E eu pergunto para você, até onde você ama? Porque às vezes uma pequena dificuldade, as pessoas estão desistindo. Um pequeno desentendimento, o marido bate a porta e vai embora. Um pequeno probleminha no emprego, ele pede a conta. Como é que está o teu nível de amor? Agora, uma pergunta que as pessoas sempre faziam para nós. Se nós sabíamos que Deus iria completar a obra. Nós não sabíamos, nós cremos, só. Porque a primeira palavra dele foi, creiam somente. E por quê? Porque a Bíblia diz que Deus cura, liberta, regenera, transforma, restaura. O nosso papel é crer, amém, igreja? E 1 ano e meio depois, o Neemias, ele perdeu todo o passado, ele esqueceu tudo, porque foi um traumatismo craniano. E a Carol, ela tinha um costume, aos domingos, depois do culto, ela cantava louvores para ele, porque o Neemias é um tenor com excelência. E ela pensou assim, os louvores vão trazer de volta a memória dele. E começou com aqueles louvores de infância. E ela cantava para ele. E num desses momentos, eu estava na sala e eles na cozinha. Era mais fácil para colocar a cadeira de rodas na cozinha. E ele começou a dizer para ela assim, eu fui no céu. E ela falou, Neemias, não pode mentir. Ele falou, não minto. E ela gritou, mãe, vem ver o que o Neemias está contando. E aí eu comecei a perguntar, mas como é isso? E ele disse, eu fui no céu. Eu andei nas ruas de ouro. Eu falei, mas... E o que mais? Eu vi minha coroa, eu alisei a minha coroa. Então o céu é real, igreja. O céu é real. Está tudo pronto. Ele alisou a coroa dele. Está pronto, igreja. Para mim e para você, amém? E aí eu disse para ele assim, por que você não ficou lá? Ele falou, não. Deus disse, volta e faz a minha obra. Ainda não é a tua hora. E há 22 anos o Neemias faz a obra de Deus. A maneira que Deus quis, através de quem Deus quiser usar. Você está ouvindo aqui na fala da sogra, mas o sogro faz a obra por causa disso. A filha, a esposa, a cunhada, o cunhado que chegou depois, os sobrinhos, os parentes dele, o pai. Tem muita coisa Deus agindo nesse tempo, amados, por causa dessa palavra, vai e volta e faz a minha obra.
A promessa, amado, vem de Deus, mas o milagre ele só acontece se nós acreditarmos no sobrenatural de Deus. Se Deus escolheu, amado, porque milagre tem processo. Se Deus resolveu fazer um milagre na sua vida através de um processo, eu digo para você, igreja, não pegue atalhos. Porque Ele escolheu você e Ele sabe porque Ele escolheu você. Não pegue o atalho. As adversidades, os problemas têm como razão nos corrigir, nos fortalecer, amados, nos preparar para algo maior, porque a fé que agrada a Deus, ela confia na ilimitabilidade de Deus, porque nós somos limitados ao tempo e ao espaço, mas Deus, se Ele quiser, Ele para o tempo para realizar os milagres dEle, amém? A família de Raabe, ela estava destinada à morte, mas pela fé, o amor à família dela foi livre da morte. Raabe passou de um estado de pecado para um estado de fé sacrificial diante de Deus. E nós, que já passamos do estado de pecado para um estado de fé, nós precisamos observar o que está acontecendo à nossa volta, em especial com a família. Será que a sua família está prestes a ser destruída pelas coisas que está acontecendo nessa sociedade caída, corrupta? Há uma necessidade de nós olharmos para isso e lembrarmos de um texto de Provérbios 24, 11, que diz: livra os que estão sendo destinados à morte, livra os que estão sendo destinados à matança. Quantos à nossa volta estão sendo destinados à morte eterna? E o que é que eu e você temos feito? Porque nós temos uma missão neste tempo. Raabe, ela foi facilitadora da obra que Deus queria fazer naquele tempo. E eu e você precisamos ser facilitadores da obra que Deus está realizando neste tempo. Você não fique isento. Deus está aguardando que você se posicione. Amém, igreja? E o propósito de Deus em nossas vidas é mostrar o poder transformador, curador e restaurador. Porque Ele diz em sua palavra: se creres, verás a glória de Deus. E eu não estou aqui, amados, só para contar uma história triste. Até porque para nós ela não é triste. Ela é uma história que foi difícil, mas é alegre, porque nós vimos a glória de Deus sendo manifesta de uma forma poderosa em todo o tempo. Na menor das situações, Deus bradou dos céus sobre as nossas vidas. E eu quero dizer que eu estou aqui para ativar a sua fé. Eu não sei qual área você está precisando de um toque do Senhor neste dia. Eu não sei se é a área familiar, financeira, profissional, emocional ou espiritual. Mas eu quero dizer que na cruz a sua família é perfeita. Na cruz a sua vida emocional é perfeita. Na cruz a sua vida profissional é perfeita. Na cruz a sua vida espiritual é perfeita. Amém? Por isso eu digo: estais, pois, perfeitos nele, sejais aperfeiçoados nele. Não existe outro Deus como o nosso Deus, capaz de levar você a experimentar o sobrenatural, porque só Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e glória seja dada a Ele. Ele é digno de toda a glória e toda a honra.